Então, vamos lá, muito boa noite. Queria muito subir essa aula aqui hoje, né, falando sobre a mesa real, né, um pouquinho sobre essa técnica tão complexa que muita gente tem dificuldade, né, para aprender e até para fazer a leitura. Então, a gente vai dividir isso aqui em duas partes, né, porque a leitura da mesa real, ela é muito complexa. Para quem não sabe o que é a mesa real, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas é basicamente uma leitura que é feita ali com baralho cigano, da qual nós utilizamos as 36 cartas, tá? Na verdade, o baralho cigano Lenormand, né, a configuração original dele é justamente para ser jogado à mesa real. As outras técnicas que nós utilizamos ali para fazer a leitura são técnicas da cartomancia, são técnicas do tarô, tá? Mas o baralho cigano, Lenormand, o ideal é que todo mundo que saiba trabalhar com o Lenormand também aprenda a fazer a leitura da mesa real, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a apresentação, né, de algumas coisas. Essa vai ser uma aula mais teórica, onde a gente vai entender os fundamentos básicos para a gente conseguir tirar alguma coisa da mesa real, porque é muita carta na mesa, a gente não sabe por onde começar, então a gente vai começar devagarzinho, né, fazendo aqui a apresentação do que é a mesa real, né, do que esperar dessa leitura, quando que a gente pode utilizar, o que se recomenda, né, de quanto em quanto tempo nós podemos fazer a leitura da mesa real. Então, tudo isso é bom que se saiba, né, para que a gente possa utilizar essa ferramenta, né, o baralho cigano, e utilizar a técnica adequada, tá? Então, conforme eu já disse, né, é uma técnica da qual nós vamos utilizar as 36 cartas do baralho cigano, e nós temos aí uma recomendação, que é de fazer essa tiragem aí, de pelo menos em 6 meses, ou pelo menos respeitar um espaço mínimo de 3 meses. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo da mandala astrológica, né? Você vai ter uma leitura muito ampla sobre muitas coisas, onde é necessário um tempo, né, para que você possa absorver aquelas informações, para que você possa ter os cuidados, conseguir entender ali os aconselhamentos do baralho. É claro que eu estou direcionando essa aula aqui para os meus alunos e para as minhas alunas, tá? Se você vai ter interesse de fazer um atendimento com baralho cigano, né, você não vai ter nenhum tipo de preocupação, você vai sentar ali e vai ouvir simplesmente fazer as suas perguntas. Então, essa aula, isso é uma aula mesmo direcionada para os meus alunos e minhas alunas. E digo meus, né, porque são pessoas que já estão aí acompanhando o meu trabalho, né, alguns já fizeram algumas aulas, então fica assim entendido, né, que quem chegou até aqui já tem um conhecimento bom sobre o baralho cigano, tá, a respeito do baralho cigano. Então, é importante nós termos claro o que a gente vai fazer aqui. Colocar todas as cartas na mesa e simplesmente observar o que vai acontecer, é mais ou menos isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é a posição que nós vamos colocar as cartas na mesa. Na aula prática, que vai ser a segunda parte dessa aula, eu vou explicar como que eu faço o embaralhamento, como que eu faço o corte, como que eu coloco as cartas na mesa, e nós, de fato, vamos fazer uma leitura, tá? Então, aqui, eu coloquei uma forma básica, porque existem pessoas que fazem 4 fileiras de 8, e aí vai sobrar 4 cartas. E aí coloca essas 4 cartas aqui embaixo, certo? Para quem está começando a estudar a mesa real, eu acho interessante trabalhar com este formato de 4 fileiras, né, com 9 cartas. Eu acho mais simples, tá? Porque aqui, depois vocês vão ver que a gente vai ter uma separação de tempo, isso vai dar certinho. Além do que, nós podemos trabalhar essas fileiras aqui, olhando para as situações. Não existe um jeito certo de fazer essa leitura, né? O jeito certo é a interpretação das cartas que nós já temos, o conhecimento sobre as cartas, e também sobre a técnica que nós vamos enxergar aqui dentro, porque mesmo na mesa real nós podemos pegar uma carta tema ou uma casa demarcada e ver uma situação. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mesmo sem fazer a leitura prática, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que a gente vai fazer
uma leitura, pelo menos para a gente mesmo, e entender um pouco sobre a nossa vida, tá? Então, aqui, essa é a posição das cartas. Põe todas as cartas na mesa assim, bonitinho. E aqui, agora, a gente vai entender um pouco que é um conceito básico, né, sobre a representação do homem e da mulher. Se quem vai fazer o atendimento for um homem, ele vai ser representado pela carta do homem, número 28. Se quem for uma mulher, carta número 29, a mulher, tá? Aonde que eu me enxergo nessa situação? Eu sou uma mulher, então, quando eu abro todas as cartas, na posição em que eu sair ali, é onde eu estou na mesa, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos só correr um pouquinho para a gente, porque eu vou voltar aqui um pouquinho nesses slides, eu vou conversar bastante, tá? Para que a gente possa, de fato, fazer a prática. Aqui a gente vê a demarcação do tempo, de forma muito simples também, tá? Por que que eu falei, né, que eu gosto desse formato? Tá vendo como não sobrou nenhuma carta aqui embaixo? Então, para a gente começar o nosso estudo, isso daqui vai ser muito bacana e adiante também, porque tem pessoas que fazem a leitura dessa forma, tá? Então, se nós temos aqui uma demarcação de tempo, se a gente dividir isso aqui por igual, nós podemos considerar que aqui na primeira fileira é o passado, o presente sempre vai estar aqui no centro, e aqui nós temos o futuro, tá? Então, aqui a gente já considera o quê? Aquilo que está por vir. É claro que não vai ser só passado, não vai ser só futuro, não só presente. Dependendo da posição aonde a pessoa sai, isso pode ser um futuro próximo, algo que já vai acontecer ali de imediato, pode ser um futuro mais distante, algo que está lá pela frente, ou eu posso realmente estar um futuro assim, quase que no presente, algo tão imediato que pode estar já no campo do presente. Depende muito do que, da onde isso vai estar direcionado, da onde a pessoa se encontra e quais são as energias que estão ali ao redor dela, tá? Então, sempre a carta do homem, representando o consulente, sempre a carta da mulher, representando a consulente. Quando você já entende um pouco, né, aonde mais ou menos se encontra a questão do tempo, né, passado, presente e futuro, quando nós abrimos as cartas, e nós abrimos todas as cartas, nós vamos olhar aonde nós estamos. Se você está lendo para alguém, aonde a consulente está ou aonde o consulente está. Tomando, né, em conta que a gente está fazendo esse estudo, primeiramente para a gente, né, que é o que eu ensino no curso, primeira coisa, a gente precisa saber utilizar a ferramenta a nosso favor. Saber ler o nosso campo, saber se conectar com o baralho, saber ver coisas que estão ali envolvidas com os nossos interesses. Quando a gente consegue ter uma visão sobre isso, a gente consegue trabalhar com a energia das pessoas. Se você não conseguir entender um pouco sobre o que está acontecendo aqui, dificilmente você vai conseguir traduzir o que está acontecendo na vida do outro. Então, para essa leitura aqui, eu recomendo o quê? Que vocês façam o embaralhamento, o corte, do jeito que vocês aprenderam no curso. A gente teve uma explicação básica, né, sobre a mesa real no curso, então vocês podem fazer isso também. Colocar as cartas na mesa e ver aonde é que vocês estão, tá? Então, quando a gente olha aqui, né, passado, presente e futuro. Então, o passado, ele está aqui, ó, casa 20, né, aqui onde a mulher saiu, representando a energia da consulente, está aqui justamente no passado. Quando eu olho para o futuro, né, a gente nota o quê? Que aqui tem outras situações, mas ela está aqui, ó, pode representar, né, o que que essa energia, o que que a presença dela dentro deste campo indica. Basicamente, o quê? Que tem muitas coisas ainda que ela precisa observar, né? Aqui, tudo que ela já vivenciou, todo o peso, às vezes, conversando com a pessoa, você vai ver um pouco do que ela já passou, já observando a energia das cartas que aparecem aqui em cima. Outra forma, né, da gente ver um pouco sobre como está o campo da pessoa, é exatamente como qualquer leitura. Quando você pega uma síntese, você vai deixar no centro a síntese e você vai olhar para o que está em volta. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Aqui a gente dividiu, né, 3 fileiras, né, de 9. Só que aqui nós temos um centro. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, da carta 15,
14, 13, 22, 23, 24 é o centro. O que está no centro aqui no momento? Esse centro aqui pode se referir ao agora, que está próximo dessa pessoa. Se essa pessoa tivesse saído aqui ou aqui, provavelmente isso aqui seria o centro da situação. E quais são as casas demarcadas que estão aqui, né? Então, observar a energia das cartas que estão aí dentro, como essas casas estão demarcadas, né, na mesa, sempre vai ser fixo. A gente também já deu uma apostilinha lá para vocês, né, mostrando o que esperar em cada uma dessas casas individualmente, né? Então, a gente já sabe, vou dar um exemplo bem simples, tá? E aqui, na casa 24, qual que é a carta 24 no baralho cigano? É o coração. Então, aqui na casa 24, são assuntos ligados ao coração, ao amor, aos sentimentos. Então, a gente já vê que a mulher, ela já saiu aqui bem nessa linha, que está relacionado. Está próximo? Nem tanto. O que a gente considera próximo no baralho cigano? Pelo menos as duas primeiras cartas que estão ali, próximo daquilo que você está vendo. Então, eu tenho uma, duas, isso está próximo. 3 e 4 já está distante, tá? Se a gente tivesse colocado aqui o homem na mesa, a gente teria visto em que posição o parceiro dessa pessoa saiu, tá? No caso aqui, a gente vai olhar simplesmente o quê? Para a casa demarcada, coração, sentimento, emoções e amor. Casa demarcada não significa carta tema. De repente, aqui na casa 24, veio a carta dos ratos. Está indicando o quê? Que o desgaste aqui nessa parte afetiva. E na casa dos ratos, pode vir outra carta aleatória, tá? A carta demarcada, né, para o amor, nós podemos entender aqui que é o coração. Se essa pessoa for casada, a gente pode pular uma carta e olhar aqui, aliança, né? Se de repente essa pessoa associa a energia do amor ali, o compromisso, então vai ser o coração. A gente pode usar de repente aqui a casa 25 da aliança, para ver as associações, as parcerias, né? Porque aqui no centro vai estar mostrando o que é mais importante dentro dessa situação. Porque aqui no centro eu tenho a energia do presente, e aqui no centro de tudo, eu vou de encontro ao que está no passado, que pode vir no futuro, independente de onde eu saio. Aqui estou falando de energias, não aonde eu estou dentro dessa questão, tá? Então, quando a gente fala casa demarcada, eu estou olhando para a casa do coração, saiu a carta dos ratos. Quando eu falo carta tema, aí eu já vou olhar para a carta tema. A carta tema do coração é a carta 24, né? Só que, de repente, a carta tema, a carta 24, ela pode ter saído, vamos supor, na casa 1, né? A casa 1, ela fala muito, assim, de coisas que estão chegando, podem ser resoluções, podem ser mensagens, né? A carta do mensageiro, podem ser questões que estão sendo resolvidas, o que está sendo mais importante naquele momento. Então, saiu logo no momento, logo na primeira casa, o coração, né? Então, significa que aquilo é muito importante, é o que já vai se apresentar logo de cara. Que emoção é essa? Então, aqui nós temos uma casa referente a um tema. Então, a gente vai ver como que essas cartas, essas energias, estão relacionadas dentro dessas casas, tá? Para isso, vocês têm lá a apostila, né, de suporte, vocês vão conseguir acompanhar, né, um pouco do que enxergar em cada uma dessas situações. Então, aqui a gente volta novamente, né, falando aqui da mulher, que saiu aqui na energia do passado. Se a gente pensar em casa demarcada, né, aqui a casa número 20, é a carta do jardim, né, representando a carta do jardim. Casa demarcada, o que o jardim pode representar na vida de uma pessoa? Para falar com bastante propriedade, sem falar groselha, né, a gente teria que olhar aqui para o centro. Outra coisa que a gente teria que olhar, que é muito importante, é isso daqui, ó. O que vai acontecer pelos próximos dias? Então, aqui, nas 3 primeiras cartas, nós já vemos a energia do que vai se manifestar pelos próximos dias. Há quem diga que é pelos próximos 3 dias, há quem diga que é pela próxima semana. O que eu digo para vocês é o que acontece por agora.
tá? Referente a tudo que vai ser observado aí dentro do jogo, tá? Então, observar o que está acontecendo na vida dessa pessoa agora. Qual que foi o motivo do atendimento? Por que que ela procurou esse atendimento? É que eu até brinco às vezes, né? Dificilmente alguém marca um atendimento, né, com baralho cigano, com uma terapia, para fazer um agradecimento. Às vezes a pessoa vem para resolver coisas que ela precisa de direcionamento, às vezes ela vem ver, vem tentar enxergar situações que estão ali ocorrendo no momento, ela precisa também saber o que está acontecendo, enfim, ela está buscando respostas referente a alguma situação, que normalmente está trazendo o que para ela? Dúvida, insegurança, medo, incertezas, ela já tem até uma certeza, ela só precisa confirmar, então ela vem para o atendimento, isso vai aparecer em algum momento. Nós, como oraculistas, né, cartomantes, a gente vai fazer o quê? Antes de sair falando qualquer coisa, a gente vai observar. A gente não pega o baralho e joga na mesa de qualquer jeito e sai falando qualquer coisa para ganhar tempo. Não. A gente vai olhar para o que a pessoa está falando, se ela já falou o motivo do atendimento. Tem gente que fala, tem gente que já é bem aberta, já é sua cliente, já é seu amigo, já fala. Então, você vai olhar para tudo que ela está falando, prestar bastante atenção. Vamos lembrar que o nosso trabalho aqui é um atendimento terapêutico, tá? Não é só dar respostas e pronto, né? A gente vai observar o que a pessoa veio buscar e tentar sentir, se conectar ali, né? Não com ela, necessariamente, para não ter transferências, mas se conectar com o jogo, se conectar com as cartas e observar o campo, tá? Quando a gente consegue observar o campo, assim, bem atentamente, né? A gente vai enxergar muitas coisas, né? Não só, né, o que está ali já para acontecer pelos próximos dias, mas também o que está próximo desta pessoa. Então, ela saiu aqui, o que está próximo dela, né? Quais são as cartas que estão aqui, dentro da energia dela, né? Vamos lembrar que eu falei, ó, essa aqui já é o que está bem próximo da energia dela, e se a gente olhar um pouquinho aqui para essa fileira de baixo, do lado aqui, ó, a gente consegue ter indícios também, porque as cartas, elas vêm se conversando. É um desenrolar de coisas, não são informações aleatórias jogadas, elas se conversam entre si. Então, quando você abre uma mesa, a gente já entende o que vai acontecer. A nossa ferramenta, ela é inteligente. O baralho cigano, ele é inteligente como um pêndulo, ele já sabe a sua intenção, que é de ter uma visão ampla sobre situações, ele já entende que aqui dentro, por exemplo, você pode fazer um pélada. Eu coloco ela aqui como centro, eu vejo o que pode estar aqui dentro, ó, como um grande obstáculo, né, no caminho dessa pessoa. Eu vou observar o que a carta representa dentro desta casa demarcada. Eu sei que parece muito complexo, mas quando a gente começa a fazer a leitura, principalmente para alguém, ou para a gente mesmo, e a gente tem tempo de observar como que isso vai acontecendo, a gente vê que não é difícil, tá? Porque a gente vai ter aí uma porção de possibilidades de olhar para essas cartas. E uma coisa importante sobre a mesa real, né, tem pessoas que falam assim, sempre quando eu abro a mesa real, e eu olho que o meu consulente saiu lá na última carta, saiu aqui, ó, lá na 36, saiu na última fileira aqui, ó, 9, 18, 27, 36. Quando a pessoa sai aqui, a pessoa às vezes desmancha, embaralha e joga de novo, abre de novo. Por quê? Porque eles dizem que quem aparece aqui, ó, nessas últimas fileirinhas, a gente não tem campo para enxergar o futuro, tá? Eu discordo, né? Eu acredito que o jogo, ele vai mostrar, ele vai abrir o que precisa ser aberto, né? Uma vez que nós tivemos uma preparação para iniciar o nosso atendimento, entendendo que isso é sério, que o que vai ser falado ali, a pessoa, ela vai levar a sério, pelo menos a gente acredita, né? A gente está ali dedicando tempo, esforço, a gente acredita que isso vai valer de alguma forma, tá? Então, a gente faz o quê? A gente se prepara para esse atendimento. E quando a gente se prepara para um atendimento, significa que nós estamos nos preparando para executar um trabalho. Uma vez que eu vou executar um trabalho, eu sei que eu vou dar o meu melhor. Se eu vou dar o meu melhor, então não tem por que a coisa não acontecer, tá? Então, aqui a gente vai olhar para tudo com bastante tranquilidade.
A primeira mesa real que a gente deve fazer na vida é para a gente mesmo, tá? Olhar, marcar ali, colocar uma data, né? Trabalhar ali de preferência com um período de 6 meses, coloque data, tire foto, faça anotações, olha onde você está. Quando você faz essa leitura da mesa real, o que você pode fazer? Tenho perguntas, e eu não consegui ver na mesa. Por falta de conhecimento, por falta de prática, não importa. O que eu posso fazer? Eu posso, no dia a dia, ir buscando orientação, mediante a tudo que foi mostrado. Quando eu abro uma mesa real para mim, aonde que eu vou observar mais? Aonde estão as cartas negativas, né? Aonde está o risco da doença, o risco das traições, as ilusões, né? As confusões. Então, a gente olha para todas aquelas cartas negativas, né? O chicote, em algumas situações, porque pode exigir força. Se está, por exemplo, na casa 23, já é um problema. Chicote na casa 23, às vezes, pode ser um problema, tá? Então, eu vou pegar as cartas que eu realmente sei que são negativas, né? Os ratos, a foice, as nuvens, aonde que essas cartas saíram? O urso. Outra coisa importante que a gente precisa fazer, né, quando a gente vai fazer a mesa real, é identificar as pessoas que nós temos afinidade. Por exemplo, se você é casado ou tem um namorado, o seu namorado, o seu parceiro vai ser representado como um homem. Sabe, sou homoafetivo. Tá tudo certo. Existe o yin e yang. Alguém vai ter que receber uma designação do yin e alguém vai ter que ser o yang. Um aspecto feminino e o outro aspecto masculino. Pelo menos na mesa a gente precisa ter isso muito claro, tá? É um poliamor. Vocês precisam também, né, determinar aí o que vai determinar essa terceira pessoa. O fato é que vocês precisam reconhecer as pessoas na mesa. Eu já tenho para mim que a árvore representa a família. Então, a árvore pode sim representar a família. Eu tenho para mim que a casa representa a família. Tá tudo bem, então a casa pode representar a família. Eu que vou falar que está errado? Não. Só que para mim, casa representa a família e a árvore eu já uso mais para saúde, por exemplo. Tá? Então, às vezes é bom seguir esses padrões para a gente não se confundir na leitura. Tá? As outras cartas que nós podemos observar também, por exemplo, a carta da cruz, que quase ninguém dá muita bola para ela, né? Mas a cruz é a grande vitória, é para saber se o que vai acontecer no final, se está certo, se você está no caminho certo. Então, observa a cruz, observa onde você está depositando a sua fé, observa também o que veio na última casa, né? Na casa 36. Porque ali está falando basicamente dos seus esforços, para onde eles estão sendo direcionados. E se você, por um acaso, abrir o jogo e se deparar com muitas cartas negativas, e ficar assim um pouco perdido e falar, meu Deus, já estou vendo aqui muitas confusões aqui no presente, já saí aqui por último, não estou conseguindo ver nada. O que significa? Que você precisa observar todo o seu aprendizado. Significa que nada adianta você querer olhar para frente se você não aprendeu ainda com o passado e se você não está tendo uma boa ação agora no presente. É assim que eu interpreto a mesa real. E eu vou buscando ali dentro da mesa real as cartas temas e as casas demarcadas para responder os meus questionamentos. E quando você vai se aprofundando, entendendo mais amplamente sobre o que as cartas podem estar representando, porque eu não vou olhar só para a carta, eu vou olhar para quem está ao redor. Eu vou olhar, tipo assim, se a minha pergunta é sobre dinheiro, referente a bens materiais, né? Eu vou olhar ali, o que está representando isso para mim? É a casa dos peixes? É ali onde tem os livros, por exemplo, envolvendo projetos? Será que a torre está simbolizando a minha independência? Aonde que estão essas cartas? Como eu enxergo elas? Então, não adianta fazer mesa real sem estudar o significado das cartas, tá? Por isso que eu já estou fazendo isso assim de uma forma para que a gente possa já abrir a mesa real e já olhar. Porque pode ser que amanhã vocês abram a mesa real e a posição de vocês já mudem, né? Porque já vai mudar alguma coisa? Talvez sim. Talvez porque a concentração melhorou, talvez porque é o que tem que vir agora, talvez. A gente está no momento de estudo, de aprendizado e também de conexão com o baralho. Tá? Então, chega um momento que você fala, pronto, é hoje. Então, hoje eu vou abrir, hoje eu vou anotar, hoje eu vou saber o que vai acontecer, e eu vou prestar bastante atenção. E prestar bastante atenção significa também aceitar.
Aceitar quando nós vemos ali as figurinhas negativas perto do nosso campo. Então, se nós vemos ali que perto do nosso campo tem muita carta negativa, a gente vai observar as nossas relações, né? E ali você pode, é o que eu disse, no dia a dia você vai consultando o baralho para entender o que ele realmente está tentando te dizer. E você não precisa tirar uma outra mesa real só porque você não gostou, porque você saiu lá na última casa. E eu não estou dizendo também que vocês não podem tirar, né? Tirar novamente, caso saia. Vocês podem tirar sim, eu também já fiz isso, porque queria ver mais, não tem problema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vocês fazem essa tiragem, observem, façam anotações. Amanhã, o que a gente faz? Eu vou colocar várias situações para a gente poder tentar enxergar, por exemplo, relacionamento. Como que eu enxergo aqui, como que vai estar uma energia de relacionamento? Como que eu vou enxergar os meus projetos? Aonde que eu vejo como que eu preciso me proteger de alguma situação que já me afligiu no passado? Tudo isso é muito importante. E aqui a gente não vai ficar mexendo nas cartas. Então, colocou as cartas na mesa, é aquilo que o jogo vai mostrar, então é a partir daí que a gente vai refletir, tá? Então, a gente sempre vai precisar olhar, observar o quê? O que está perto de você? O que está longe? Segunda coisa que você vai observar, ou primeiro, né? Aqui as 3 primeiras cartas, ou tem gente que fala que é até as 5, vai depender de vocês, mas eu falo que até as 3 primeiras cartas vai falar muito do seu presente, do agora. Se as 3 primeiras cartas vão falar do que vai acontecer agora, pelos próximos 3 dias, ou pela próxima semana, eu posso entender que aqui eu também tenho uma linha do tempo falando de coisas imediatas, tá? Existem formas e formas e formas, né? Como eu expliquei lá, né, na apostila, a gente pode olhar para cada casa individualmente, observando a energia do que está sendo relacionado ali dentro, e nós também podemos fazer a leitura das cartas temas, tá? Uma outra forma também da gente fazer uma leitura, que é isso que nós vamos fazer amanhã, né, na próxima aula, que é olhar aqui na primeira fileira e nós podemos fazer essa mesa real do jeito que a gente precisar. Na primeira fileira, eu posso colocar aqui tudo que está relacionado ao momento do agora, meu presente. Aqui eu posso colocar as ações, né, com base no que vai acontecer, o que pode ser consequência. Então, aqui, as ações, o mental. Aqui nós podemos associar com as emoções, né, também que vai se refletir muito nas nossas ações. Na terceira fileira, a gente pode ver a questão da matéria, os assuntos ligados à matéria, ao dinheiro, à saúde. A gente pode ver aqui na última fileira a parte espiritual, de energia. Existem muitas formas. Tem gente que divide aqui três, e faz por temas. O que eu acho interessante, para não ficar uma coisa muito ampla, todo mundo faz de qualquer jeito, é você abrir, olhar, carta por carta, aonde está relacionada a energia. E aí eu vou lá, raposa, prudência, 14, casa 14, o que saiu aqui? Aonde que eu preciso ser prudente? O que eu preciso prestar atenção? Aonde que eu devo silenciar? Porque a raposa também fala muito de silêncio, de observar o campo, tá? Vou dar um outro exemplo, oportunidades. Eu posso ver aqui, na casa 33, a chave, que pode representar solução de problemas, oportunidades, talentos, né? E muitas coisas que podem ser observadas. A verdade, o que é revelado, nós podemos olhar na carta do sol. Então, quando eu falo que a gente precisa olhar, o que a gente está direcionando? É o todo. O que é mais importante agora na minha vida? Tudo, né? Tudo é tudo importante, né? Mas agora, por exemplo, trabalho. Então, eu quero fazer uma tiragem relacionada ao todo, né? Mas onde eu sei que meu foco aqui está voltado para o trabalho, é onde eu estou direcionando mais foco agora, para os estudos, para os cursos, para o trabalho. Então, eu já sei que ali mais ou menos vai estar a minha intenção. Pode ser que muitas coisas relacionadas ao trabalho venham aqui no centro, tá? Ou pode ser que já saia aqui, ó, nos primeiros dias, tá? Então, muitas respostas já vêm aqui, ó, nos 3 primeiros dias. Aqui, nas últimas cartas, né? Geralmente, nas 4 últimas cartas, nós vemos o quê? A linha,
do destino, né? E é justamente aquilo que acontece depois de tudo isso. Se você saiu aqui embaixo, né, significa o quê? Que você vai ter que olhar para tudo isso aqui que está acontecendo, cuidadosamente, né? Se você saiu aqui, bastante prudência. Saiu na casa 1, bastante prudência. Olha tudo que está à sua frente. E aqui atrás é observar suas ações. Então, nada é por acaso na mesa real, nada é por acaso no baralho cigano. A gente só precisa realmente se entender um pouco com a ferramenta, ter um pouco de domínio sobre a técnica que a gente vai utilizar. Mas quando a gente está tirando conselho para a gente mesmo, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Então, às vezes vale a pena compartilhar, né, um pouco da sua experiência com outras pessoas, para, no caso dos estudantes, né, para fazer, assim, uma leitura que possa ser assertiva para você também, que faça sentido para você, né? Senão a gente fica muito no campo do será que vai acontecer, esperando acontecer e de fato não vê, tá? Então a gente pode começar primeiro olhando para o nosso campo, fazendo ali a conexão, né, com o baralho, trazendo ali um momento de concentração também, trazendo ali bastante anotações do que vocês já fizeram aí das aulas anteriores, né? Não tem como explicar numa única leitura, porque é uma coisa tão completa, e uma leitura de mesa real, pelo menos eu já atendi com mesa real, é 1 hora e meia. Então, 1 e meia, eu sozinha, eu falando, é bem cansativo, é bem complicado, tá? Mas o que a gente faz? A gente vai montar, eu vou montar uma forma que a gente consiga olhar para os temas dentro disso tudo, e por agora, o que fazer? Já abra e já veja, o que já tem aí pelos próximos 3 dias, né? O que é tão desafiador que você não consegue, de repente, observar as outras coisas? Veja onde é que você saiu, e o que está próximo de você. Né? Já observa bem o teu campo, o que está acontecendo no agora que é tão importante, olha para o centro, né? E veja quais são os seus objetivos do futuro, se você está caminhando certo e se isso vai dar certo. É claro que ali não existe uma ciência absoluta. A gente pode sempre olhar para essas coisas em reflexão e buscando melhorar. Né? Se a gente está abrindo o baralho, é porque a gente está buscando o quê? Aconselhamento. Então, de nada vale se você abre o baralho, olha onde está o problema e você nada faz para resolver aquela situação. E às vezes a melhor forma é continuar buscando orientação com a própria ferramenta, tá bom? Então, amanhã, né, é uma aula curtinha, porque é um assunto, assim, que não dá para falar muito teoricamente sem mostrar, né? E mostrar a coisa, né, sozinha é muito complicado, né? Então, hoje foi mais, assim, uma apresentação daquilo que a gente vai fazer, um modelo que a gente precisa pegar para que nós possamos estudar, tá? Vou deixar esse material disponível para que vocês possam olhar, e também a apostila, né, da mesa real, para vocês olharem também as casas demarcadas, né? E aí a gente faz o quê? Uma leitura completa, e aí é interessante que vocês já tenham ali o jogo de vocês já aberto. Pelo menos faça, tira foto, depois que vocês assistirem isso, tira foto, porque aí amanhã na aula a gente pode fazer o que? Olhar para isso e algumas coisas vão começar a fazer sentido. E aí vocês anotem e vão observar o que pode acontecer, tá bom? Dúvidas, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, a gente vai subir, então vocês podem colocar nos comentários, tá? Assim como também, quiser se informar, né, como participar das aulas, e também sobre os próximos cursos, tá bom? É só entrar em contato, que eu vou deixar tudo aqui na descrição. Então, amanhã eu volto com a segunda parte dessa aula, para a gente poder fazer a conclusão da mesa real.